Fala, monstro! Bom dia a todos vocês aí que estão do outro lado da telinha. Não sei se vocês estão assistindo de manhã, mas eu estou gravando de manhã. Bom dia! Enfim, hoje a gente vai estudar mais uma aulazinha curtinha, pequenininha, a respeito de DNA. A replicação do DNA. O que é a replicação do DNA? O DNA vai ter uma cópia dele, belezinha? Estudar a replicação do DNA. Bom, vamos embora! Milton, para que danado o DNA precisa se replicar? Bem, é interessante pelo fato do seguinte, as nossas células, a todo tempo, elas estão, a grande parte delas, né? Elas estão a todo tempo se dividindo. Todo momento a gente está tendo uma divisãozinha celular. Inclusive, nesse exato momento agora, com certeza, muitas células suas estão em processo de divisão. Não teria a mínima lógica uma célula se dividir sem que ela levasse para a célula filha. A gente tem uma célula que de repente se dividiu em duas. Não teria lógica se a célula mãe não mandasse para a célula filha uma parte do seu material genético. Para o material genético não ser dividido e haver perdas de informações, o DNA ele faz uma divisão. Na verdade, ele faz uma replicação das suas moléculas, do seu DNA como um todo, para que a célula-mãe fique com duas moléculas de DNA, e quando o citoplasma e a membrana se dividirem, cada célula, agora não mais uma, mas duas células, elas possam cada uma levar um material genéticozinho lá, uma molequinha de DNA, certo? Por isso que é importante a replicação do DNA. Mais uma vez dizendo, a replicação do DNA é simplesmente uma molécula de DNA através de todo um maquinário, de todo um processo, dando origem a uma segunda molécula de DNA. Um DNA originando DNA. DNA originando DNA. Belezinha? Bora aprofundar? Bora lá. Informações gerais importantes. O DNA se reproduz, ele se replica, ele tira uma cópia de si para que durante a reprodução celular você possa mandar uma parte do DNA, uma cópia, melhor dizendo, do DNA para a célula filha. A célula mãe mandando para a célula filha, belezinha? É uma duplicação. O DNA vai dar origem a outra molécula de DNA. DNA, tá? DNA. Uma xerox. Vai ter uma cópia, vai ficar com uma e vai mandar uma cópia lá para outra célula e é isso aí, acabou. Não tem... Dizemos que essa duplicação ela é semi-conservativa. Acontece o seguinte, a gente tem aqui uma molécula de DNA, na verdade a molécula de DNA ela é helicoidal, essa parada todinha que eu já falei no vídeo de DNA para vocês. Aqui ela está planificada assim, só para a gente visualmente ver melhor, tá bom? Ver melhor, tá? Então, aqui a gente tem uma célula, uma molécula de DNA original, que aqui o texto em inglês diz que é uma fita velha, tá? Mas aqui no caso é a original, vou chamar de fita original. Essa fita original vai se dividir, vai se abrir aqui no meio, tá? Vai se quebrar as pontes de hidrogênio que ligam as duas fitas e cada fita dessa original vai produzir uma fita complementar. Ou seja, no final das contas, vocês estão vendo que cada uma das moléculas de DNA filhas resultantes, oriundas da célula mãe, ela vai ter a metade do DNA original, aqui 50% para cá, 50% para cá, e cada uma vai ter 50% do DNA cópia, tá bom? Você vê que o DNA original está na cor roxa, aqui a gente tem uma bandinha do DNA na cor roxa para um, uma bandinha do DNA na cor roxa para outro, e esse verdinho aqui é justamente a parte que foi duplicada. Aqui vocês estão vendo que está chegando aqui os novos nucleotídeos para vir se encaixando, pronto. Os novos nucleotídeos
chegando para formar as fitinhas verdes. Ó, semiconservativa. Ela conserva a metade do DNA original nas duas células filhinhas, tá bom? Ó, para fazer esse processo aqui de abertura e duplicação, existe todo um processo. Esse processo vai envolver 3 enzimas basicamente. Na verdade, é um complexo. Por exemplo, a gente tem a DNA helicase, temos a DNA polimerase e temos a DNA ligase. São as 3 principais enzimas. Só que existe polimerase 1, 2, 3, 4 e 5. A gente poderia até dizer as funções de algumas delas. Só que o vídeo vai ficar difícil de você compreender e a gente não vê muito isso sendo cobrado. Então a gente fica com essas 3 que dá para entender bem. Vamos começar pela primeira, DNA helicase, depois DNA polimerase, depois DNA ligase e a gente encerra com o japonesinho cabeção que vai aparecer no final. Ó, a helicase, ela tem uma função básica. Vocês imaginem que a helicase fosse uma tesourinha. É uma enzima que vai passando e quebrando as pontes de hidrogênio. Perceba bem, aqui a gente tem a helicase, sua função básica é quebrar as ligações de hidrogênio, as pontes de hidrogênio, entre as bases nitrogenadas. Lembrem-se que as bases nitrogenadas ficam no centro e elas se ligam através de pontes de hidrogênio. A helicase ela vai passar no meio quebrando essas pontes de hidrogênio. Vocês estão vendo aqui, ó. A gente tem aqui, ó, as bases nitrogenadas, chegam aqui as 2 helicases, cada uma vai para um lado, as bases nitrogenadas vão sendo abertas, tá bom? O primeiro passo para a duplicação do DNA, para a replicação, é você abrir as 2 cadeias, tá? Lembra lá, nos primeiros slides, nesse slide aqui, ó, a gente vai ter que abrir essa molécula para que cheguem os nucleotídeos para formar as moléculas filhas, as fitas filhas, tá bom? Então, ó, para o primeiro passo é você abrir a fita. Quem vai abrir a fita? A DNA helicase, tá bom? É como se fosse uma tesourinha que vem quebrando as pontes. Ou então você pega um zíper, né? O zíper, e você puxa a braguilha do zíper e ele vai abrindo, separando aqueles ferrinhos que no seu nome. Você sabe o que é? Vamos lá. Usa a cabeça aí. Não deixa só para mim não aqui. Você vai baixando aquele troço que está lá no meio e vai abrindo a sua calça ou o seu short, o que diabo seja, certo? A helicase faz exatamente a mesma coisa. Olha aqui, ó. Aqui ela vai abrindo, a helicase vai subindo e vai abrindo como se fosse um zíper mesmo. Esse é o trabalho da helicase, que é a nossa primeira enzima. DNA helicase, a primeira enzima, função, abrir a parada lá. Abrir os caminhos. É isso daí que você está pensando nessa sua cabecinha suja, demônio. Mas é isso daí mesmo, vai abrir o negócio lá para facilitar o trabalho, beleza? Depois vem a polimerase. Aqui a gente já viu a helicase, espero que vocês tenham entendido bem. Aqui a gente tem a polimerase. Por exemplo, ó, eu falei que a gente poderia até citar a polimerase 3. Eu não ia falar não, mas eu esqueci de ter esse número 3 aqui do slide original, então vou falar. A função é trazer à fita aberta os novos nucleotídeos, ou seja, a DNA helicase abriu, o negócio está lá aberto, bonitinho. Os novos nucleotídeos, eles vão chegar e quem vai trazer eles vai ser justamente a DNA polimerase, tá? Aqui, ó, você tem o trabalho da DNA polimerase, ela está construindo uma fita nova em cima de uma fita velha. Vocês estão vendo? Ela está deslizando aqui, Aqui ela parou para pensar, vou explicar a vocês o que é esse pensamento dela, mas aí ela continua trazendo os novos nucleotídeos, tá bom? Para construir uma fita nova em cima de uma fita que está aberta aqui, belezinha? Ela deu essa paradinha para pensar aqui, ó. Porque é o seguinte, no cromossomo 4, nós temos
46 cromossomos que são divididos em pares, 23 pares de cromossomos. Nos cromossomos, no quarto par, a gente tem uma sequência repetida desses três nucleotídeos aqui. CTG, CTG, citosina, timina, guanina, timina, citosina, guanina, timina, citosina. Geralmente a gente tem cerca de 15 até 30 repetições lá no cromossomo 4. Isso é normal. Só que aí quando se repete muito, algo fora do padrão, acima de 30, chega em casos que tem até 120 repetições dessa trinca de nucleotídeos, a gente tem, no caso, essa pessoa vai ter uma doença chamada doença de Huntington. Uma doença que foi descoberta por um rapaz que tinha como sobrenome Huntington e Huntington, esqueci agora se é com T ou se é com D, mas doença de Huntington. Quem tinha essa doença, que morreu inclusive recentemente, foi o cientista Stephen Hawking, né? Morreu lá, estava na cadeirinha com o corpo já bem fragilizado, né? Inclusive que tinha que falar através de uma memória, através de um computador, né? Ó, a DNA polimerase ela vai fazer justamente esse trabalhinho aqui. Eu queria trazer nesse slide uma informação para vocês que é o seguinte: esse rapaz aqui, ó, ele vai dizer a DNA polimerase onde é que o trabalho deve ter início. A DNA polimerase não vai chegar lá de todo jeito, vai dizer, rapaz, eu vou começar por aqui. Vai que ela comece pelo final. Aí não dá certo, porque a replicação não vai ser completa, não vai ser perfeita. Então, ó, existe um rapazinho que vai indicar a DNA polimerase o local certo dele começar. O nome que a biologia dá a esse rapazinho aqui é um primer. O primer vai ser uma moléculazinha, um fragmento de RNA que vai indicar a DNA polimerase onde ela deve começar, tá bom? Por exemplo, vai que a DNA polimerase começasse daqui e perdesse toda essa informação. Se fosse talvez no caso de uma pessoa que tem a doença de Huntington, seria até interessante, mas no contexto geral não é. É interessante ela começar de onde realmente deve começar. Quem dá essa indicação? Um fragmentozinho de RNA que a gente dá o nome de primer. Aqui está o nome primase, porque esse pessoal aqui que fez essa figurinha estava falando inglês, falam inglês, então primase e DNA polimerase. Aqui está dizendo, ó, ei garoto, esse daqui é o caminho que a gente deve dar início na parada toda, tá bom? A gente já viu DNA polimerase, a gente já viu a helicase. Cadê a helicase? Helicase aqui. Tá faltando uma. Tá faltando a DNA ligase. Vamos ver o que é que a DNA ligase faz. Ó, acontece o seguinte. São duas fitas, tá bom? De DNA. Em uma das fitas, chamada de fita líder, a DNA polimerase vai chegar e vai fazer o trabalho dela bonitinho. Vai ter um primer, o primer vai dizer, ó, comece daqui. Aí ela vai tirar de uma tapa só. Vai fazer a replicação de uma das fitas de uma lapada só, de uma vez só. Começou, terminou. Acabou-se, tchau. Só que na outra fita, por exemplo, essa DNA polimerase está na fita de cima. A gente chama de fita líder. Na fita de baixo não vai ser assim. Vai ter muitas pausas. Ó, a fita de cima, ela tira de uma lapada só. A gente chama de fita líder. A fita de baixo, no caso desse exemplo aqui, porque não tem fita em cima nem fita embaixo, a gente planifica ela aqui só para facilitar o entendimento, tá bom? A fita de cima, a polimerase vai tirar numa tapa. A fita de baixo, a polimerase vai fazer de pedacinho, vai replicando de pedacinho. O nome de cada fragmento desse aqui, o nome de cada porçãozinha dessa, o nome de cada pedaço desse, quem descobriu essa parada todinha aqui foi um japonês chamado não sei o que, Okazaki. O nome de cada fragmento desse aqui ficou conhecido como fragmentos de Okazaki. A fita de cima tira de uma lapada, a fita de baixo vai
e para, e vai, e para, e vai, e para, e voltei aqui. E fica um monte de pedacinho, cada pedacinho desse chamado de fragmento de Okazaki. Nesse slide aqui a gente está vendo o seguinte, aqui a gente tem um fragmento, outro fragmento, outro fragmento, outro fragmento. Qual a função da ligase? Ligase vem de liga, ligar, colar, juntar. É isso aí. E ó, colar os fragmentos de Okazaki. Vocês estão vendo que aqui ó, a gente tem vários fragmentos separados no começo da ilustraçãozinha, tá bom? Ó, tudo separadinho aqui os fragmentos. A ligase vem aqui, puf, puf, cola. Sai colando a parte de baixo da fita, a fita que a gente chama de fita retardada, tá? Ou fita retardada, e a fita de cima é uma fita líder. Fita líder, fita retardada. A fita líder é aquela que a polimerase tira de uma lapada. Começa e termina, não precisa de ligase. Aqui precisa de ligase é a fita retardada. Vai sair colando os fragmentos de Okazaki. Você está vendo aqui ó, que a funçãozinha dela é basicamente sair colando tudo. Beleza? É isso aí. Ó, esse videozinho aqui agora, esse slide que eu vou mostrar para vocês agora, ele faz um resumo da parada todinha. Eu vou sair da frente e vou tentar narrar acompanhando o vídeo para facilitar para vocês, tá bom? Ó, voltar aqui só para começar, ó. Aqui está o DNA, vem a helicase abrindo a parada todinha, aí a primase, o primer, vai dizer por onde é que deve começar, vem a polimerase construindo tudo, tá vendo? Ó? Outro primer para a fita de baixo porque aqui interrompeu. Vem outra polimerase e começa de novo, enquanto a lá de cima ó, tá tirando de uma vez. Aqui embaixo ó, interrompeu de novo, outra polimerase e outro primer. E assim vai. Depois ó, gerou os fragmentos de Okazaki e vem a ligase fazendo todas as ligações. Perceba que a ligase vem só colando a parada todinha. Vou deixar vocês assistindo dessa vez para facilitar o entendimento aí, beleza? Só para lembrar, o nome da fita de cima, fita líder, a fita de baixo, que tem os fragmentos de Okazaki, é a chamada fita retardada, beleza? Aí o processo de replicação do DNA, só para a gente ver como é que vai funcionar bem, tá bom? Aí tem uma fita já pronta aqui em cima, aqui uma fita retardada, mas já sendo aprontada também. Você perceba que a fita preta é a original e as fitas coloridas de dentro são as fitas que foram originadas de todo o processo. Belezinha? Gente, ó, agradeço demais a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. É um tema um pouco complexo, mas é extremamente importante para a gente entender como é que funciona o DNA, tá bom? Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários, a gente vai tentando solucionar as dúvidas de vocês. E se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho, porque quando tiver novos vídeos vocês vão ser notificados. Agradeço demais se vocês puderem compartilhar também nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, nos ajuda a divulgar. A gente está fazendo um trabalho basicamente para realizar um sonho pessoal, que é de dar aula de biologia ao maior número de pessoas possível, além também de ajudar vocês na hora do desespero. Beleza? É isso aí, fica com Deus, é nóis, um abraço, até a próxima.